E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Então, hoje a gente vai falar, né, do tema de comportamento humano, né? E a gente vai ter aqui daqui a pouquinho com a gente o Dr. Francinaldo Gomes, que vai estar falando um pouquinho, né, trazendo um pouquinho da expertise que ele tem a respeito as pessoas conseguem, né, tomar determinadas decisões em determinados momentos. E ele está aqui com a gente, Dr. Francinaldo. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem aí, Vinícius? Tudo certo, graças a Deus. Então, doutor, primeiramente, né, te agradecer aqui pelo teu tempo, né, e pela tua dedicação e atenção em participar aqui com a gente. Então, né, para quem não conhece, doutor Francinaldo não é apenas neurocirurgião e especialista em comportamento humano, mas também já tem um vasto trabalho, né, doutor, aí nas áreas financeiras e também de gestão de carreira de profissionais da saúde, né? Então, só para fazer um breve resuminho aqui, né, doutor Francinaldo não é apenas um médico que está aqui falando de vendas, né? Uma pessoa já bem gabaritada e já com um lastro muito grande nessa área, né, e que pode, melhor do que qualquer outra pessoa também, falar sobre o tema, né? Mas, enfim, doutor, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá ok o áudio, Vinícius? Tá? É ok. Tá bom, então. Ok, pessoal, boa noite. Obrigado aí, Vinícius, pela oportunidade. Parabéns a ChatSac aí pelo trabalho que vem desenvolvendo. Eu sou um usuário da ferramenta, né? A clínica, na verdade, é uma usuária aí da ferramenta ChatSac e a gente tem podido ver aí como que ela ajuda a gente a economizar tempo, a otimizar os nossos recursos aí em prol do melhor desempenho, né, dos negócios. Realmente é uma ferramenta bem diferenciada aí que o pessoal aí precisa conhecer. Bom, eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, sou neurocirurgião de formação, sou especialista em neuromodulação e epilepsia, também faço bastante a parte de análise de comportamento humano e sou também educador financeiro. Eu tenho MBA em Finanças e Gestão de Investimentos pela FGV e sou autor de vários livros, desenvolvedor de estratégias de investimentos e de enriquecimento e também de sucesso na carreira, principalmente de médicos, mas também de qualquer profissional que queira atingir a independência financeira e o sucesso na carreira. Um dos meus livros mais conhecidos é o Enriquecer Faz Bem à Saúde e o outro agora é o último, né, lançamento de 2022 é o Metamédico, um novo conceito. E uma das características do metamédico é que ele consegue se integrar com a tecnologia, né? Ele é um ser digital, ele é físico, social e digital. Então, mais do que nunca, as ferramentas de automação estão presentes aí em todas as áreas da nossa vida, das nossas vidas, e nós temos que saber lidar de forma inteligente com elas, nos integrarmos com elas e usarmos essas ferramentas aí ao nosso favor. Então, esse é um breve resumo aí da minha carreira. Eu também sou CEO e fundador da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, aqui na cidade de Belém do Pará, e também coordeno a Escola de Liderança da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Essas são algumas das minhas atribuições aí, e isso só é possível porque eu tenho várias ferramentas digitais que me auxiliam a ter mais tempo livre. Não, e esse é só a parte do currículo, né, doutor? A gente não teria nem live aqui para falar todos os detalhes. Dá um bocado de coisa, mas isso é o que é importante, né, Vinícius? Hoje as pessoas, Vinícius, atualmente, elas têm, assim, o dia de todos nós tem 24 horas. Né? O Uhum. seu dia tem 24 horas, o meu tem 24 horas. De qualquer pessoa tem 24 horas. Como que algumas pessoas conseguem ser mais produtivas do que outras? Né? Se o dia de todo mundo tem 24 horas. Então, é exatamente, né? Como que você utiliza o seu tempo, que ferramentas é, você tem à mão, né, para te ajudar nisso, para que você possa fazer mais com menos e não mais ou menos como a maioria acaba fazendo por aí. Então, esse o uso da tecnologia é extremamente importante aí no nosso cotidiano e principalmente na parte de vendas, né? Sim, não, com certeza.
Hoje a gente vive uma realidade, né, doutor, cada vez mais dinâmica, né? Então as pessoas elas estão fazendo cada vez mais coisas, né? E aí daí se parte esse princípio que você falou, né? O tempo de todo mundo ele vai ficando cada vez mais escasso, né? Ele vai ficando mais curto. Às vezes a gente está num dia tão atarefado que ao final do dia a gente já tem aquela sensação, né? Que o dia poderia ser tipo igual o Unibanco falava, né? Podia ter 36 horas, que talvez É ainda verdade. ainda seria pouco, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala, né, já abordando um pouco esse tema em relação às vendas, é que não só basta a gente otimizar o tempo, mas o cliente ele precisa de sentir isso também, né? Então, às vezes, essa organização ela passa também por uma questão de sensação, né? De que a pessoa ela percebe que houve uma mudança ali, né? Que muitas vezes é essa mudança que a gente acaba trazendo com algumas ferramentas e a Chat Saque é uma delas, né? Só para o nosso público poder entender também, doutor, às vezes a gente acha que tudo é técnica, mas boa parte da técnica ela é muito pautada na ciência, né? Em basicamente o comportamento. Então a venda hoje ela acontece muito pelo emocional, né? Baseado naquilo que as pessoas sentem a partir do que elas ouvem ou que elas veem, né? E como que hoje acontece toda essa química no corpo aí dos clientes quando eles estão ali diante de uma oferta, doutor? Bom, falando dessa questão de ciência, eu quero colocar aqui uma curiosidade aqui, perguntar para o pessoal aí que está assistindo ou que vai assistir ainda essa live. Vocês sabem por que, ah, de onde veio a ideia de desafios de 21 dias, de desafios de 14 dias, de desafios de 7 dias? Você sabe aí, Vinícius? Você tem ideia? Já leu alguma coisa a respeito dessa? De onde surgiram esses números assim? Não, doutor, realmente sobre essa técnica dos 21 dias eu nunca li a respeito. Mas é até legal, né? Vamos acrescentar aqui, queria saber exatamente de onde surgiu isso aí, né? A gente vê toda hora, né? Lançamentos com É 21 desafio dias, de 21 dias. desafios. O número 7 ele é um número interessante, assim, porque ele é a união de dois números, na verdade, tá? Que é o número 3 que simboliza a trindade, né? A, a, a família, o Espírito Santo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o 4 que é o número que mostra a simetria, na verdade, né? Uma coisa meio que de simetria. Então, por alguma razão que a gente desconhece ainda, a natureza ela tem uma preferência pelo 7. Por exemplo, por que a semana tem 7 dias? Né? Por que são os 7 cavaleiros do Apocalipse? Por que os pecados capitais são 7? Você já parou para pensar nisso, né? O 7 ele está presente em várias coisas assim que parece que a natureza tem uma certa propensão ao número 7. Bom, e aos múltiplos de 7. Então você vai ver algumas coisas assim múltiplas. Bom, mas de onde veio a questão dos desafios, a questão dos 21 dias, né? Na década de 60, 50, 60, logo durante a Segunda Guerra Mundial, tinha muitas pessoas que eram mutiladas na guerra. Perdiam membros, perdiam partes dos seus corpos aí. E um cirurgião americano, um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz, ele cuidava dessas pessoas, tentava reabilitá-las. E o que ele começou a perceber? Que, por exemplo, quando uma pessoa perdia um braço, ela demorava 21 dias para tomar consciência de que aquele braço não existia mais. Até antes desse período, ela achava que o braço dela ainda estava ali. Ela agia como se o braço dela existisse ali. Claro que ele foi observando, ele veio de uma observação, a partir daí ele começou a observar que era 21 dias era o tempo que levava para o cérebro adquirir um novo hábito. No caso aí era o hábito de não ter mais o braço, quer dizer, a pessoa passava a usar só o outro. E aí, claro, isso foi estudado em termos de biologia molecular e foi visto que 21 dias é um prazo onde as conexões cerebrais elas se remodelam, é o tempo que leva para uma conexão cerebral se remodelar e passar a agir de uma forma diferente do que agia antes, entendeu? Então, 21 dias é o tempo que o seu cérebro demora
para incorporar um novo hábito na sua vida, sabia disso? E isso é Nossa, biológico, não é só psicológico, é biológico. Então, então isso daí surgiu surgiram lá os atrás, na década de desafios, né? 60 ainda, né? Se você começa a fazer uma coisa rotineiramente, nos primeiros dias vai ser difícil, porque o seu cérebro não está programado para aquilo, mas depois de 21 dias, aquilo vira um hábito na sua vida. É interessante isso. E aí, claro, dependendo da intensidade, da relevância daquele hábito para você, pode ser 14, pode ser 7, mas usualmente são sempre múltiplos de 7. Né? Parece que a nossa biologia ela é moldada dessa forma. Tá? Então é daí que vem a questão dos desafios de 21 dias. É o tempo necessário para que você mude um hábito. Seja um hábito financeiro, seja um hábito de uma sua saúde, algo para você perder peso, algo para você ler mais rápido, algo para você vender mais. Então vem daí, tá? Vem da ciência, como você mesmo falou. Bom, falando em ciência, então, pessoal, compra é um processo puramente emocional. Ele é emocional, tá? E aqui eu tenho que explicar para vocês a base fisiológica disso. Mas eu vou explicar de uma forma que vocês possam entender de uma forma tranquila. Veja, 80% do nosso comportamento é instintivo. É instintivo. 80% do nosso comportamento é instintivo. Ou seja, a gente reage ao ambiente sem pensar. Então, por exemplo, você está andando, você está falando no celular, você está subindo uma escada, você está dirigindo o seu carro, você está ouvindo música, você não está pensando naquilo que está acontecendo. Você está agindo no automático, como a gente chama. É o nosso instinto, é o instinto de comer, é o instinto de se proteger, é o instinto de procriar, de buscar abrigo, é o instinto de tirar a mão do fogo quando você encosta alguma coisa quente. Tudo isso é instinto. 80% do que a gente faz é assim. A gente não toma consciência do que está acontecendo. 15% do nosso comportamento é emocional. Então, quando a gente vivencia uma experiência, a gente percebe se aquilo traz prazer, se aquilo traz medo, se aquilo traz pânico, se aquilo traz euforia. E apenas 5% do nosso comportamento é racional. Ou seja, é aquilo que a gente analisa, mede os prós e os contra, para depois tomar uma decisão. Tá? Então, quer dizer, nós somos seres puramente emocionais e instintivos. Né? Alguns são mais, claro, outros são menos. E em determinadas situações, usualmente situações inesperadas, a parte racional do nosso cérebro sai de cena. O comportamento passa a ser instintivo emocional. E isso acontece várias vezes durante o dia e a nossa vida N vezes, né? Se você está ali andando na rua e de repente alguém vem e fala assim, assalto, isso aqui é um assalto, você imediatamente para de pensar, ou corre, ou briga com o cara, ou grita por socorro. Enfim, é uma coisa puramente emocional, tá? E o que acontece na questão da venda, né? As estratégias de venda, elas buscam explorar essa parte emocional, elas buscam te atingir, né? Digamos assim, entrar na mente do cliente de forma que ative determinadas regiões emocionais dele, claro, provocando uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. E é essa ativação dessas regiões que faz com que a pessoa tome uma decisão naquele momento. Seja uma decisão de compra, seja uma decisão de aceitar a sua proposta, seja fechar o negócio, ou o que quer que você esteja fazendo ali. Pedir uma pessoa em casamento, né? A mesma coisa, né? Em namoro. Você meio que... Não seria... Você fazer com que a pessoa tome a decisão que você quer que ela tome, entendeu? Então, existe Sempre uma série. indicando aquele caminho, né? Aquele norte para onde a pessoa deve seguir, né? E principalmente a pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela não tem a consciência de que ela precisa daquilo, ou às vezes até ela nem precisa exatamente, mas você mostrar para ela que ela precisa, sabe? E aí, claro, existem várias técnicas para isso. Então, a ideia biológica da coisa é você se comunicar com a pessoa
de forma a ativar na mente dela um determinado sentimento, uma sensação que a faça tomar a decisão que você quer que ela tome. Tá? E aí essa região a gente chama de sistema límbico. Tá? É a parte do cérebro que faz. Límbico vem de emoção, tá? Acho que é do latim, eu não lembro se é do latim ou do grego. Mas está relacionado à parte de emoção, ou seja, você ativar nela emoções positivas para que essa parte emocional a leve instintivamente a tomar uma decisão, que é a decisão que você quer tomar. Né? No caso de comprar o seu produto, de contratar o seu serviço, de indicar você para alguém, enfim, ela vai tomar uma atitude que é a atitude que você quer que ela tome. Sim, essa parte, né, doutor, de indicar o melhor caminho, de indicar a melhor direção, ela parte muito de uma questão de confiança, né? As pessoas, elas vão seguir caminhos, né, a partir de indicações que elas confiam, né? Seja numa pessoa, seja num produto, seja num serviço, né? E, doutor, como que essa questão da confiança, né, ela está ligada ali ao comportamento humano, propriamente dito? Bom, todos nós somos seres sociais, né? A gente não vive só. Nós vivemos em bandos, ou que a gente chama de manadas, né? A gente chama de manada, que é o famoso comportamento de manada que todo mundo aí já escutou falar, né? Quando você observa animais, por exemplo, você vê que os animais eles seguem um líder, eles seguem aquele bando. Naquele bando onde eles estão, eles se sentem protegidos, se sentem confiantes, se sentem, como é que eu diria? Eles se sentem confortáveis dentro daquele bando, né? Dentro daquela manada. Com nós, seres humanos, não é diferente. Eu acho que o primeiro bando que a gente participa é o da nossa família. Depois vem o bairro onde a gente vive, a cidade. Né? Não é à toa que muitas pessoas, políticos principalmente, exploram muito bem essa questão, né? Da sua cidade, o amor pela cidade. Isso é porque você se sente parte de um bando, né? Um bando que gosta da mesma coisa. Bom, a questão maior, Vinícius, do bando, é que quando você está no bando, você confia nas pessoas que estão ali e as pessoas confiam em você. Então, você se sente confortável ao fazer o que aquela pessoa te orienta a fazer, ou ao seguir aquela pessoa, porque você confia nessa pessoa. Então, quando a gente fala assim de a pessoa comprar de quem ela confia, você tem que mostrar para ela que você é um membro do bando também, né? Você tem que Exatamente. instintivamente chegar para ela e dizer, olha, eu estou no mesmo bando que você, eu compartilho das mesmas ideias que você, eu compartilho das mesmas dores que você. E eu resolvi a minha dor usando este produto. Se ele resolveu a minha dor, ele pode resolver a tua também. Sim. E aí, eu experimentei, mas eu estou te dizendo que funciona. Então, você pode experimentar também. Entendeu? Então, a questão da pessoa comprar de quem ela confia é de quem ela, para confiar, ela precisa ter certeza de que você é um membro do bando que ela faz parte. Aí você conquista a confiança da pessoa. Claro, pessoal, olha só. O que eu estou falando aqui para vocês é algo extremamente poderoso. Tá? Extremamente poderoso isso, viu, Vinícius? Infelizmente, tem algumas pessoas que utilizam isso para o mal. E nós temos relatos históricos aí de ditadores, pessoas sem escrúpulos que utilizaram essa técnica e levaram o bando a fazer coisas erradas. Mas aqui a gente quer mostrar para vocês como usar isso para o bem, né? Porque, Vinícius, quando você vende algo para alguém, nós estamos falando, aí o público pode olhar assim, mas espera aí, quer dizer que eu vender algo para uma pessoa, ela me pagar por isso, eu estou fazendo um bem para ela, quer dizer, eu estou tirando o dinheiro dela, será que isso não é usar para o mal? Muita gente pode ter esse preconceito. Mas quando você vende algo para a pessoa que resolve uma dor dela, você está fazendo um bem para aquela pessoa. Então, por exemplo, se não fosse pela ChatSac hoje, eu ia ter que ter
eu ia gastar um tempo enorme lá na clínica para conseguir agendar os pacientes. Eu não ia ter histórico dos pacientes que atendem. Eu não ia conseguir, talvez, atender nem um décimo dos pacientes que eu atendo hoje. Então, usar uma ferramenta que me permite ter mais tempo e com isso eu poder usar meu tempo para fazer outras coisas, está fazendo um bem muito grande para mim. Então, é uma troca justa. Eu abro mão do meu dinheiro para pagar a ferramenta e a ferramenta me devolve tempo que eu posso usar para fazer outras coisas. Então, vocês não precisam ficar milindrados, né? Vocês não precisam ficar, digamos assim, se sentindo desconfortáveis de vender algo para alguém, algo que vai ajudar aquela pessoa a resolver a dor dela. Você não está sendo mercenário, você não está sendo inescrupuloso, você vai estar ajudando a pessoa. Por isso que os bons vendedores, eles não vendem produtos e serviços, eles vendem aquilo que o produto e serviço traz de bom para a pessoa. Exatamente. E quando você fala ali desse teu depoimento em relação ao uso da Chatsack, Francisco, você fala, né, que você sente que existe um bem sendo feito ali, né, de otimização de Sim. tempo, né, de produtividade. Então, antes de você, a consequência hoje de você ter todo esse ganho, ela é sentimental, né? Você sente que o teu tempo está sendo otimizado e que você pode trazer aquele tempo que você dedicaria para fazer aquelas tarefas manuais, né, com o uso da ferramenta, você pode dedicar para outras também. Normalmente, a gente sempre separa aqui na live, Francinaldo, um tempinho, tá, para responder as perguntas, mas só pegando um gancho aqui nisso que você está dizendo, porque tem uma pergunta aqui da Júlia Silveira, que ela vai muito de encontro a isso, né? A Júlia pergunta como que eu consigo gerar confiança em um cliente que não me conhece? Né? Bem, Júlia, um dos princípios é exatamente esse que o Francinaldo está dizendo aqui, tá? Que é um princípio mais científico, mas que a gente consegue traduzir isso, Júlia, através de algumas técnicas, e uma delas é mais conhecida como rapport, tá? Rapport, para quem não conhece, tá, pessoal, é um termo francês, né? Algumas pessoas já podem ter ouvido falar em algum momento, que ele busca, basicamente, a grosso modo, né, uma tradução mais literal, significa trazer de volta, resgatar, mas na essência prática, se trata de identificar no outro aquilo que você também tem. Né? Então, o que a gente sempre costuma dizer, Júlia, que antes de um cliente ele comprar um produto ou um serviço, ele compra o vendedor, né? Ele compra a ideia do vendedor, ele compra aquela pessoa com a qual ele está se comunicando. Então, o que a gente costuma sempre indicar nesse tipo de caso é literalmente gerar uma confiança, um relacionamento, né? Você trazer para o teu negócio uma estratégia de venda consultiva. Então, como o Francinaldo acabou bem dizendo aqui agora, né? Que as pessoas elas precisam de criar essa relação de confiança. Então, Júlio, o que eu quero dizer aqui, né, já para te ajudar também nesse ponto? Todo mundo quer comprar alguma coisa, tá, Júlio? As pessoas elas consomem o tempo todo, o capitalismo ele é assim, tá? Mas normalmente as pessoas não gostam que as pessoas vendam as coisas para elas. Né? Então, o cliente ele gosta de sentir que ele tem essa autonomia, né? E o mercado está se moldando a isso, né? Se a gente for imaginar, por exemplo, há uns anos atrás, e não vamos nem tão longe, né? Até início dos anos 2000, se você queria assistir um filme, né? Você deveria talvez ou ir no cinema, né? Naquele horário que o cinema estava disponibilizando para você, né? Ou até mesmo esperar aquele horário, aquele dia, né? Que o filme fosse passar na TV e depois com isso o mercado ele foi se mudando, né? No início dos anos 90 veio as locadoras, depois veio os DVDs e hoje a gente tem os streams. Então, hoje as TVs abertas, inclusive, elas perderam muito de audiência devido a isso, né? Porque o cliente hoje, ele tem essa autonomia, né? Ele tem esse poder de escolha. Então, isso passa muito por essa questão de confiança. Então, o cliente, ele precisa de criar, você precisa de criar uma relação com o teu cliente, né? Então, no que você consegue ajudar o teu cliente, que é muito isso que o Francinaldo está dizendo, né? Antes de você querer vender alguma coisa, você precisa de querer ajudar esse cliente em alguma coisa, né? Você precisa gerar valor para esse cliente, e aí essa relação de confiança, ela vai sendo construída. Então, quando a gente fala em criar, em ter uma relação de confiança, a primeira coisa que vem à mente, né, é sempre aquele amigo, aquele conhecido, aquela pessoa que a gente já conhece, né, há algum tempo. Mas se você for olhar no primeiro contato que você teve com essa pessoa, né, não sei que essa pessoa seja um parente exatamente, né, se é um amigo, um conhecido, por exemplo, não foi um contato inicialmente de pura confiança como você tem hoje, né? Essa relação ela foi sendo construída com o tempo.
E à medida que o teu cliente for construindo essa relação de confiança, isso vai te gerando também novos negócios, né? Os teus pedidos para esse cliente, eles vão sendo aceitos de forma mais fácil, né? O próprio Francinaldo, que está aqui hoje, né, topou de participar dessa live aqui com a gente, ele já tem uma relação de confiança aqui com a gente, da Chatsac, que foi construída, né? Então, inicialmente, Exato. ele conhecia a ferramenta, ele foi utilizando, né? Já é cliente aqui conosco há muitos anos. Então, a partir do momento que houve uma credibilidade, né, acerca da empresa, então a gente sabe que hoje é uma empresa que gera valor, que contribui com o negócio dele, uma empresa idônea, ele topou também participar aqui, como também já indicou outros clientes aqui para a gente. Então, essa relação, ela vai sendo construída, né, com essa confiança à medida que você vai trabalhando isso com a tua base de clientes, tá? Excelente, Vinícius. E como eu estou aqui na parte científica da coisa, né? Você sabe que existe uma substância química, não sei se vocês sabem, mas existe uma substância química que é responsável pelo nosso raporte. Seria a dopamina, não, né? Não, a dopamina é prazer. Sim. Mas Qual olha, seria essa substância? existe uma substância química que é liberada no nosso corpo quando a gente cria um vínculo com alguém. Seja um vínculo mãe-filho, por exemplo, seja um vínculo marido-esposa, seja um vínculo irmão-irmão, seja um vínculo amigo, de amizade, ou até um vínculo aqui, ó. Eu tô aqui nessa live, tem as pessoas que estão me assistindo, a gente não está em contato físico um com o outro, mas elas estão assistindo aqui, eu tô te vendo aqui. Chama ocitocina. Sim, ocitocina. É o hormônio do vínculo, né? Ele que cria o vínculo entre mãe e filho, ele ativa determinadas áreas do cérebro que faz essa confiança. Então eu diria para as pessoas que estão aqui nos assistindo, quando estiverem se comunicando com alguém, porque quando você... Vejam, gente, todos nós vendemos algo o tempo todo. Quer você queira, quer não. Você tem que aceitar, tá? Você pode vender algo bom, você pode vender algo ruim, a escolha é sua. Mas você está vendendo sempre. Eu estou aqui, eu estou vendendo. Não estou aqui. Eu aceitei fazer a live tudo, mas as pessoas que estão me assistindo estão olhando para mim, pô, será que esse cara é um bom médico? Será que ele é um bom educador? Será que ele fala bem? Será que ele inspira essa confiança? Isso que ele está falando faz sentido? Não faz? Então, eu sei que vocês estão me lendo daí. Vocês estão me examinando o tempo todo, né? E aí vão tirar as conclusões de vocês. Então, na verdade, eu estou aqui fazendo uma venda para vocês. A venda da minha credibilidade naquilo que eu estou falando. Não precisa ser uma venda monetária, mas eu estou vendendo a minha credibilidade aqui para vocês. Então, a ideia, eu estou tentando aqui entrar na mente de vocês para liberar a ocitocina. Porque eu liberando a ocitocina em vocês, vocês vão olhar e vão dizer, puta, eu confio nesse cara. Eu acho que o que ele está falando é verdade. Ele inspira confiança. Ele demonstra seriedade naquilo que ele está falando. Ele não está gaguejando, ele não está hesitando na hora que ele fala. Ele está falando de uma forma espontânea. Então, tudo isso está sendo examinado. Quando você atinge esse nível de entrar na mente da pessoa e fazer liberar a ocitocina, você criou um vínculo ali que nunca mais se rompe. Mesmo daqui a 5, 10 anos, a pessoa, um dia que ela ouviu alguma coisa, ela vai lembrar, puta, no dia que eu estava assistindo a live do Francinaldo com Vinícius, eu senti isso aqui, me lembrou desse negócio. Fica para sempre, Vinícius. E tem um desenho animado que eu adoro assistir com meu filho, que fala exatamente isso. Não sei se vocês já assistiram, Ratatouille. Ratatouille, conheço o ratinho, né? Mas lembra no final que a pessoa vai, ele faz aquele prato e dá para a pessoa lá que faz a avaliação do restaurante. Na hora que ele Sim. come aquilo, ele se lembra lá de quando ele era criança, que a avó dele fazia ou que a mãe dele fazia, não lembro. Porque criou um vínculo ali de, ó, o cara tá velho hoje, mas ele lembra lá daquilo. É Isso o sentir o acontece sabor. muito com a música, né, doutor? A música tem muito esse poder também, né? De liberação de ocitocina, porque te remete a momentos da vida, né? Há momentos que nunca mais você esquece. Inclusive, isso está provado, tá? Que até que a pessoa, quando ela desenvolve a demência, aquela doença que ela esquece as coisas, essas memórias ficam. Elas não saem de jeito nenhum. A pessoa morre com aquilo.
né? Então, é muito importante vocês terem isso. Comecem a pensar assim, quando vocês estiverem se comunicando com as pessoas, seja para qualquer coisa, tá, pessoal? Não precisa só fazer isso para vender algo. Mas, pô, você quer causar uma boa impressão no local onde você está, você quer inspirar a confiança de outras pessoas, tá? Se comuniquem de uma forma que vocês consigam ativar regiões emocionais de quem está te ouvindo que liberem ocitocina. Aí você vai se tornar uma pessoa, como é que eu diria? Você vai se tornar uma referência naquele meio onde você está. Todo mundo vai confiar em você, todo mundo vai querer te seguir, todo mundo vai seguir as suas orientações, todo mundo vai se sentir bem fazendo aquilo que você está orientando eles a fazerem. Volto a dizer, pelo amor de Deus, não usem isso para o mal, usem para o bem, tá? Porque muita gente usa para o mal. Vocês sabem disso aí, tá cheio de tiranos aí que usam isso para o mal, mas... Tem um filme que mostra isso, pessoal. Não sei se você já assistiu o livro de Eli, né? Fica aí uma dica para o pessoal da live também. Um Exatamente. filme excelente, né? Existe um livro, né? Só um conceito para o pessoal entender, né? Que era o livro mais poderoso, né? No cenário pós-apocalíptico ali, todo mundo queria aquele livro, né? Segundo as histórias ali do filme, né, as lendas que circulavam ali dentro do ambiente, quem tivesse o poder daquele livro teria o poder de controle da humanidade, né? Então, assim, não vou falar mais, até para não dar spoiler para quem ainda vai assistir, mas fica uma Assista que dica vale a aí, pena. Eu já assisti umas excelente. 2 ou 3 vezes aquele livro. É com Denzel Washington e é muito bom. Isso, exatamente. É um filme um pouquinho mais antigo, mas vocês conseguem achar fácil em YouTube, em algum streaming aí. Fica essa dica, porque vai ser até um complemento, né, disso que a gente está vendo aqui. Vai ser uma Pessoal, espécie de ó, atividade prática, tá? quando vocês desenvolverem essa sensibilidade para esse mundo, para o mundo das pessoas, por que eu estou falando muito do mundo das pessoas? Porque hoje não tem como você ser um bom vendedor, aumentar suas vendas, se você não gostar de pessoas, tá? É impossível. O cara dizer assim, eu não gosto de gente. Então, meu amigo, infelizmente você está no lugar errado, está fazendo a coisa errada. Por quê? O cliente, hoje, quem é seu patrão, Vinícius, hoje? Hoje eu sou prestador de serviço, sou parceiro da FEPSAC, né? Então não tem exatamente Quem um é seu patrão. patrão, Vinícius, hoje? Quem é o meu patrão hoje? Quem é o seu patrão hoje? É, O próprio Francinaldo, talvez. não. Quem tem o poder de me destruir hoje, de destruir qualquer empresa, quebrar, demitir do CEO até o porteiro? Você O mesmo. cliente. O cliente. Basta ele ir comprar de outro. Ele acaba com você. Se não Simples existir assim. cliente, não existe empresa. Simples assim, gente, ó. Todos nós, repito, todos nós dependemos do cliente. Você pode ter a Apple hoje, que é a maior empresa do mundo. Se as pessoas pararem de comprar os produtos da Apple e comprar os produtos da Samsung, acabou a Apple. Entendeu? Se as pessoas deixarem de comer McDonald's e comerem só Bob's, acabou o McDonald's. Basta o cliente pegar o dinheiro dele e gastar em outro lugar. Ele acaba com você. Ele demite do CEO até do porteiro. Então, pessoal, todos nós trabalhamos para o cliente. Não importa o que você faça. Você pode vender roupa, você pode ter uma clínica, você pode vender comida, você pode fazer o que você quiser. O seu patrão é o cliente. Você tem que ter isso todo dia. Você tem que falar isso para você. Hoje eu tenho que agradar meu patrão. Eu tenho que agradar o cliente. Se você não agradar o cliente, você está ferrado. Simplesmente acabou para você. O cliente vai gastar o dinheiro dele em outro lugar. Ele não vai gastar com você. Então, pessoal, se você não gosta de pessoas, você nunca vai ser um bom vendedor. E na hora que você começa a entender que você precisa gostar de pessoas, você precisa saber se comunicar com as pessoas, quando você desenvolver essa sensibilidade, vocês vão começar a observar que isso está presente no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Desde um filme como Ratatouille, como um filme como O Livro de Eli, como um filme como Robin Hood, todos os filmes que vocês assistirem, vocês vão começar a perceber esses gatilhos mentais, né? Que a gente fala aqui. E isso é bem interessante estar presente no nosso dia, porque
Gente, nós vivemos comprando e vendendo de alguém, comprando de alguém e vendendo para alguém. A gente faz isso o tempo todo, dentro de casa, na rua, com os amigos, no show, numa live, onde quer que seja. A gente só faz isso, a gente faz o tempo todo isso. A gente pode não se dar conta de que está fazendo, mas a gente faz o tempo todo, tá? A forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente olha, a forma como a gente entona, dá a entonação daquilo que a gente fala, daquilo que a gente quer ressaltar, daquilo que a gente não quer, a forma como a gente se porta numa reunião, tudo isso é venda. Venda é tudo, gente. Se você não souber vender, se você não souber não entender isso, você dificilmente será um bom vendedor, tá? Mas as ferramentas, né, as ferramentas de automação aí, elas te ajudam não é que elas vão vender para você, ou não é que elas vão aumentar a sua venda, elas vão, como é que eu diria, elas vão, como é que seria a palavra? Elas vão exaltar aquilo que você tem de bom. Elas vão elevar aquilo que você já tem de bom. É igual eu andar de carro, andar a pé. Se eu for a pé daqui para andar 1 quilômetro, eu vou chegar lá. Mas se eu for de carro, eu chego em menos tempo. Entendeu? Então, a ferramenta de automação é o carro para você. Você pode fazer isso a pé, ficar ali naquela, batalhando ali, ou você pode pegar um carro e chegar aí mais rápido no mesmo objetivo que você queria. Basicamente é isso. Agora, a gente tem que ter essa consciência e saber usar essas ferramentas aí para liberar a ocitocina na pessoa que está te ouvindo, sabe? Tem que liberar a ocitocina Exatamente. lá. E essa questão de ocitocina, Francinaldo, dessa questão de liberação da ocitocina, às vezes, pessoal, vocês precisam de um pouco na contramão daquilo até mesmo que vocês acreditam em alguns momentos, tá? Então, só um exemplo, a gente tem aqui uma pergunta do Fernando Pessoa, né? Ele fala que, olha, tem uma certa dificuldade em ser flexível durante uma negociação de venda, acho que isso está me prejudicando. Tá, quando você fala, Fernando, dessa questão de dificuldade, nitidamente aqui fica, né, bem nítido para mim que você tem uma dificuldade certa, talvez de repente falar não ou sim para o teu cliente, tá? E não necessariamente isso, né? Quando o funcional dele fala dessa questão de liberação de ocitocina, que é o que gera a confiança, tá? As pessoas, elas, muitas vezes, dentro de uma negociação, elas têm dificuldade até mesmo de lidar com o não, tá? Muito pelo contrário, o não, muitas vezes, ele vai gerar uma confiança muito grande acerca do teu trabalho, tá? E muitas vezes, não só a questão do não, mas principalmente o fato de você não saber de todas as informações também pode ser algo determinante para que você consiga aí essa liberação de ocitocina e que o teu cliente ele passe a confiar mais no teu trabalho, tá? Como que você consegue fazer isso? Acerca do não, Fernando, uma coisa que é muito importante, que eu sempre costumo dizer, é que o não ele nunca pode chegar vazio do cliente. Né? O teu não ele precisa sempre de ter um contexto, ele precisa de fazer um sentido. Né? O teu não ele precisa de ser explicado para o teu cliente. O porquê que você pode fazer aquele preço ou porquê que você não pode fazer aquele preço, por exemplo. Né? É muito comum essa questão na hora do momento de uma negociação. O cliente ele vai falar que o teu serviço ele está caro, né? O tal do está caro, que é o famoso filho de japonês, que ele sempre insiste em aparecer naquele momento que você está ali prestes a fechar uma venda. Então, o que é o diferencial do teu serviço? O que é o diferencial da tua empresa? O que justifica aquele preço para o teu cliente? Então, esse exemplo, né, do preço, que eu estou falando do preço, porque é uma objeção muito comum, tá, dentro de um cenário de venda, Fernando, ele acontece muitas vezes porque o teu potencial cliente, ele ainda não entendeu que o teu serviço vale o quanto você está cobrando, tá? Então, essa forma de você mostrar para o teu cliente, né, o que você tem de diferencial, que ele não vai encontrar, ele vai encontrar, assim, um preço mais barato se ele for da porta para fora, mas ele não vai encontrar um serviço como o teu. Então, o que você consegue agregar? É um atendimento, é um serviço diferenciado. Então, a partir do momento que você conseguir mostrar isso para o teu cliente, né, essa relação de confiança ela vai sendo construída aos poucos. Então, se você está diante do teu cliente, ele também faz uma pergunta que você não saiba responder naquele primeiro momento, fica tranquilo. Simplesmente, né, vá até a fonte mais confiável possível, explique para o teu cliente que você vai buscar a informação e no segundo momento, né, você traz essa informação. Então, e aí como que você constrói essa relação de confiança?
simplesmente porque o cérebro do teu cliente, ele vai funcionar de forma automática, como o Francinal está explicando aqui. Ele automaticamente vai entender que você poderia ter utilizado com ele ali aquele famoso papo de vendedor, né? Ter falado aquilo que ele queria ouvir, né? E para que a aceitação dele fosse mais imediata. Mas você preferiu ir pelo caminho mais difícil, que era justamente buscar aquela informação com a fonte mais confiável possível para que você trouxesse para ele. Então, nitidamente, você está evitando que ele tenha algum tipo de prejuízo com o teu serviço ou com o teu produto, tá? Então, aí se constrói uma relação de confiança. Você está construindo uma relação a partir de um trabalho maior que você está tendo para passar aquela informação, tá? Então, começa a praticar isso, né? Como o Francinaldo falou, faz por 21 dias. Né? Começa a fazer essa prática por 21 dias, que você vai começar já a medir os resultados de forma mais gradativa dentro aí do teu negócio, beleza? Excelente. Essa dica aí de fazer por 21 dias é excelente, viu? Porque aí é o tempo que aquilo vai virar um hábito para você. E vejam, pessoal, nem todo mundo, embora a gente venda o tempo todo, nem todo mundo nasce bom vendedor. Porém, através de técnicas, através de ferramentas, isso pode ser aprendido. Então, se você estiver realmente disposto a, digamos assim, a fazer disso algo relevante na sua vida, você pode aprender as técnicas, colocá-la em prática e se tornar um bom vendedor. Se você hoje, claro, não se considera né? Tudo a gente pode aprender. São habilidades que a gente, uma vez que aquilo se torna relevante para a gente acaba aprendendo para que a gente possa, né, porque a gente possa se aprimorar e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Né? Sim, exatamente. E uma questão também, só para complementar um pouco disso que a gente está dizendo, né, com base nessa pergunta que a gente recebeu aqui, o teu serviço ele também precisa, tá, Fernando, ser inovador. Tá? Então, a tua empresa ela precisa, de fato, agregar alguma coisa ali, né, na sua logística de trabalho. Né? Então, assim, eu posso gostar muito do Francinal, ter uma relação de amizade com ele, achar ele a pessoa mais legal do mundo. Mas se ele estiver vendendo algo que, de fato, não fizer sentido para mim, eu falar para assim, não, sabe que eu gosto demais de você, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, já marcar o churrasco. Mas, cara, eu não vou comprar de você, né, por esse motivo. Então, nem sempre só o rapão é necessário, tá? Então, você precisa de entender qual é o contexto teu de mercado, né, com base hoje no que o teu mercado oferece, o que você consegue acrescentar, qual que é o diferencial da tua empresa ali para o teu cliente. E existem diversas formas de você fazer isso, tá? Você pode fazer um cliente oculto, não só com o cliente, com o teu cliente, né? Como também você pode fazer um cliente oculto com o teu concorrente, né? Ligar, entender o que essas empresas estão oferecendo, como que você é atendido, porque o atendimento ele faz total diferença, tá? E você também pode fazer algumas pesquisas de mercado e entender, né, o que outros mercados além do teu também estão praticando atualmente e o que você pode adaptar para dentro do teu negócio, tá? E o conhecimento de tudo é uma coisa que a gente sempre incentiva, tá, pessoal? Então, vou deixar uma outra dica aqui para vocês lá no filme, tá? Tô lendo esse livro aqui, ó. Chama-se Gestão do Amanhã, tá? Do Sandro Malgadi e do José Salib Neto. José Salib Neto, inclusive, ele foi até consultor do governo americano na época do Bill Clinton, tá? Ele é especialista em gestão e mercado. Então, ele é um livro que, apesar do nome gestão, ele não fala apenas de gestão, tá, pessoal? Então, ele fala do mercado como um todo, tá? E traz vários insights, principalmente para a inovação dentro das empresas. Então, ele trabalha com metodologias europeias e americanas e ele traz esse tipo de logística aqui para dentro desse conteúdo. Esse é o primeiro volume, já tem um segundo volume que eu ainda vou ler assim que eu terminar esse, mas fica essa dica também que eu tenho certeza que é um conteúdo que vai poder agregar muito para o negócio de vocês aí. Não sei com que cada um aqui trabalha, mas eu tenho certeza que vai poder agregar, que vocês vão pegar esses conteúdos aqui, vão poder adaptar com base e vai complementar muito daquilo que a gente está dizendo aqui, né? Até porque se a gente fosse falar muito aqui, né, Francisco, a gente ia ter que fazer uma live de 8 temporadas, pelo menos. É verdade, fazer uma série, né? Fazer uma primeira temporada aí, como utilizar aí as técnicas, né, de neurocomportamento, neurociências para aumentar as suas vendas, sem dúvida nenhuma. Daria uma ótima série aí, viu, Vinícius? Ué, podemos pensar vamos pensar nesse projeto aí, quem sabe? Vamos sim. Dá para colocar lá na plataforma Manada Rica, mas depois a gente vê isso. Pois é, vamos pensar
nesse projeto aí. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para todo mundo aqui. Vinícius, uma coisa muito importante aqui, ainda falando da parte da neurociência, que é importante a gente colocar aqui para o pessoal. Veja, o nosso comportamento, pessoal, ele é movido a uma coisa chamada recompensa. Se você faz algo rotineiramente e aquilo não te dá o retorno que você deseja, chega uma hora que você vai desistir. Isso é fato, tá, pessoal? Ninguém vai ficar dando murro em ponta de faca, assim, ad eterno, né? Então, é muito importante quando vocês estiverem fazendo esse treinamento, seja na parte de vendas, seja em qualquer outro segmento da vida de vocês, vocês têm que ter uma recompensa daquilo. Qual é a recompensa? E essa recompensa, você precisa saber qual é a recompensa que você quer antes de fazer. Por exemplo, se você quer trabalhar com vendas, talvez a sua recompensa seja o aumento do seu ganho. Talvez, se você está fazendo academia, a sua recompensa é ter mais saúde, ter mais disposição. Se você está usando uma ferramenta de automação, talvez a sua recompensa seja ter mais tempo livre para fazer outra coisa, né? Então, é importante você saber e usufruir dessa recompensa. Porque é esse usufruto que vai te motivar a seguir em frente. Tá? E que vai te tornar uma pessoa disciplinada. Tá? Porque a motivação, ela oscila, mas a disciplina não, né? A disciplina, ela se mantém. Então, é muito importante vocês terem essa recompensa, usufruírem dela, para que vocês, dêem uma recarregada na bateria para continuar seguindo em frente, tá? E isso é biológico também, né? O nosso cérebro, ele tem, dividindo assim, o centro do prazer e o centro da dor. Nós, como seres humanos, procuramos sempre evitar a dor e ir atrás do prazer. É só vocês olharem aqui, né? Por que as pessoas comem açúcar? Por que elas fazem sexo? Por que elas buscam de riqueza? Porque elas querem prazer, gente. Por que alguém usa droga? Por que alguém fica viciado em tela? Por que as pessoas jogam? Enfim, o ser humano está numa constante busca pelo prazer. E numa constante maneira de evitar a dor. A gente está sempre buscando, ninguém gosta de dor, ninguém gosta de frustração, ninguém gosta de sentimentos ruins, a gente gosta de sentimentos bons, né? E essa é a recompensa. Então, procurem valorizar as recompensas de vocês e procurem aprender com os fracassos, com os obstáculos, porque eles vão acontecer, é fato, mas você não pode também paralisar diante de um resultado que não foi o que você esperava, diante de um não, né? Numa venda, você recebeu um não, pronto, minha vida acabou agora, não faço mais nada porque fulano me disse não, né? Então, vocês têm que ele me disse sim, então eu sou o melhor vendedor do mundo, já sei tudo que eu precisava saber, agora eu não preciso aprender mais nada, porque não é assim, né? A gente tem que ir galgando aí esses degraus aí ao longo do processo. E tornar esse processo prazeroso, tá? Tornar esse processo prazeroso. Eu costumo dizer que o melhor de tudo não é o seu resultado final, mas o que você aprendeu ao longo do caminho. A pessoa que você se tornou nesse processo. Quantos livros você leu, quantos filmes você assistiu, com quantas pessoas você se conectou, quantas viagens você fez. Isso é que vai contar no final aí, para que você se torne o melhor vendedor, né? Para que você aumente e melhore seus resultados a cada ciclo, a cada período. Exatamente. E isso que você está dizendo, professor, é super importante, porque é um fator motivador muito importante, né? À medida que você vai conquistando aquilo que você tem de objetivo, sejam eles profissionais ou pessoais, tá? Mas só completando um pouco o que o Francisco está dizendo, pessoal, é muito importante para que vocês tenham sucesso acerca de qualquer tipo de objetivo que vocês venham a definir, seria que vocês primeiro transformem esses objetivos em meta, tá? Qual que é a diferença entre o objetivo e meta? Quando ele tem data, quando ele tem períodos, tá? E é muito importante também que vocês tenham clareza acerca do processo que vocês vão ter que cumprir até chegar naquele objetivo, tá? Por quê? Qual que é o prazer de um processo, por exemplo, de comprar um carro novo? Puramente comprar um carro novo, né? Que é o auge, o ápice, né, do teu objetivo.
E qual que é a pior parte do processo de comprar um carro novo? Não conseguir comprar esse carro novo. Mas o que aconteceu dentro daquele caminho, né? Entre você decidir e entre você comprar, tem todo um caminho a ser percorrido, né? Então, uma dica que eu posso passar aqui para o pessoal acerca disso também, e aí já é uma dica já não de venda, mas de gestão, tá, pessoal? Entendam destrinchem qual que é aquele processo que vocês vão ter que percorrer até executar, tá? E definam microdatas. Definam uma macrodata, que é a data final do teu objetivo, e defina, reparta, né, essas microações que vocês vão ter que fazer até cumprir aquele objetivo que você tá galgando, tá? E aí, a partir dessas microdatas que você vem definindo, você consegue ter uma clareza do teu processo. Então, quando você, em algum momento, você viu que aquele microprocesso que você definiu não está funcionando, você pode fazer um ajuste e no máximo que vai acontecer é você estender um pouquinho o prazo da tua meta, mas a tua meta ainda vai ser atingida. Então, esse quesito, né, de motivador, de sucesso, ele acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque quando você atinge é super, né? É maravilhoso, mas quando você fracassa é terrível, né? E tem pessoas que acabam parando nisso, mas são pessoas que de fato que param, né? No fracasso são pessoas que não têm clareza acerca do processo que elas têm que executar. Então fica essa dica aqui também que eu tenho certeza que vai dar muito certo, independente do que você hoje quer, se é algo pessoal ou se é algo profissional, tá? Mas façam dessa forma que não tem como dar errado. Exatamente. Quebrem as suas metas, como diz a nossa uma ex-presidente lá, né? Quebre a meta e depois dobre a meta e divida a Deixa a meta. meta aberta, mas quando atingir a gente dobra. Não, pessoal, isso é muito importante, tá? Uma das características das pessoas de sucesso, né? É que elas transformam objetivos grandes em vários objetivos pequenos. Então, metas muito grandes, às vezes, ela pode até se tornar como se fosse inatingível. Mas quando você quebra essa em várias metas pequenas, você vai atingindo cada uma delas. Quando você vê, você já atingiu a meta grande ou o seu objetivo de vida, né? Então, dar o exemplo aqui da pessoa que quer perder, quer emagrecer. Se ela pensar que ela tem que vir de 100 quilos para 60, é uma coisa. Mas se ela disser, eu vou emagrecer 2 quilos por mês, é muito mais fácil dela atingir essa meta e no final ela vai chegar no objetivo dela, que era vir de 100 para 60 quilos, entendeu? Vai ser uma coisa muito mais atingível, né? Vai ser muito mais, digamos assim, muito mais viável, né? Vai ser viável para ela, algo que vir de 100 para 60 seria muito mais difícil se ela pensar nisso como uma meta somente. E isso ajuda também, né, profissional, a controlar o que é mais conhecido hoje como mal do século, que é a tal da ansiedade, né? Então você consegue ir cumprindo ali suas metas, suas etapas, né? E não fica tão ansioso para conseguir ali o teu resultado final, né? Exatamente, você vai atingindo resultados pequenos, né? Vai galgando seus objetivos até chegar na sua meta final. E aí, quando você chega lá, você dobra a meta e vai seguindo em frente. Exatamente. Só não vai estocar vento, porque a gente já viu que isso não dá muito certo, viu, gente? É verdade. A gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? Exatamente. Tem que ter uma descontração. Mas é isso, Verdade. pessoal. Então, eu não vou tomar mais o tempo do Francinaldo daqui, né? Porque eu sei que ele saindo daqui, ele já vai para uma outra live também, né? O Homem das Mil Hoje eu tenho Lives. outra. Ontem teve uma live, hoje eu tenho essa. Eu gosto, sabe? Para mim é algo prazeroso. E assim, no começo, quando eu comecei nessa fase, para vocês verem como que a gente pode ressignificar as coisas. Quando eu comecei essa questão do empreendedorismo online, né? Eu, as lives, elas pareciam algo, era um peso, assim, como se fosse uma obrigação de fazer. Eu não gostava, eu ficava meio ansioso antes da live, sabe? Mas aí depois que eu percebi que através de uma live, através dessa ferramenta que a gente está aqui falando, eu posso me conectar com pessoas que eu não poderia de outra forma, então aquilo passou a ser prazeroso, né? Porque eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com você, compartilhar um pouco desse conhecimento da área de neurociência para um público que talvez eu nunca teria acesso.
E isso é importante, a vida é isso, né? Conexão. Que, como eu falei para vocês, eu estou aqui, eu estou me vendendo, né? Estou fazendo uma venda, né? E para um público que ainda não me conhecia ou que não me conhece. Então, é prazeroso fazer aqui, mas claro, a gente tem aí as, as obrigações para cumprir, temos horário, né? Todos nós temos horário, mas está sendo muito prazeroso falar desse tema aqui com vocês e não faltarão oportunidades aí da gente estar comentando novamente. Não, beleza. E, Francinaldo, hoje, né, como a gente até falou ali, né, no início da live, você tem um trabalho já de longa data, né, dentro do mercado financeiro. E hoje a pessoa que tiver aqui hoje na nossa live, né, quiser conhecer um pouquinho mais ali do teu trabalho, às vezes aprender um pouco mais sobre investimentos, como gerir o próprio patrimônio, talvez a pessoa ela não está passando por um bom momento financeiro também. Eu tenho certeza que o teu trabalho também consegue ajudar nesse sentido. Como é que faz para te localizar aí? Bom, eu estou colocando aqui um Instagram para seguir, tá? Francinaldo, underline metamédico, tá? Pode seguir lá o Instagram e mandar mensagem no direct, tá? Que vai ser bem legal aí interagir com você. Lá a gente tem bastante conteúdo da área de carreira médica, vamos falar assim. E um dos atributos, como eu falei aí no início da live, dos médicos de sucesso, dos metamédicos, é que eles conseguem se integrar com a tecnologia, tá? Eu costumo dizer que os médicos e demais profissionais, eles não serão substituídos por robôs, eles não serão substituídos por máquinas. Isso não vai acontecer, tá? Ou pelo menos não da forma que se acha que vai acontecer. Eles serão substituídos por outros profissionais que sabem utilizar essa tecnologia, esse conhecimento, essas ferramentas a seu favor. Então você tem dois caminhos aqui. Ou você fica de mimimi, reclamando da vida, dizendo que ninguém gosta de você, ou você sai da zona de conforto, vai aprender o que é inteligência artificial, o que é automação. Se você não tiver disponibilidade para aprender, converse com quem sabe, troque ideias, a gente nunca vai saber tudo, mas você tem que se integrar a esse mundo. Não tem jeito, porque se você não fizer isso, você vai ficar para escanteio. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês. Nosso cérebro, pessoal, ele é uma ferramenta extremamente versátil em termos de adaptação e modelagem. Não há nada que a gente não possa aprender, não há nada que a gente não possa moldar, desde que a gente esteja disposto a fazer. Então, uma vez que você escolheu estar aqui, escolheu ter sucesso, escolheu aumentar suas vendas, então você vai ter que agir de acordo com esse seu objetivo. E isso envolve aprender um pouco mais de tecnologia, aprender um pouco mais de técnica de venda, se expor mais, se conectar mais às outras pessoas, que os resultados aparecerão. E fazer isso por 21 dias já vai incorporar um hábito aí na sua vida, como a gente falou aí anteriormente. E eu desejo muito sucesso aí para todos vocês. Obrigado aí ao ChatSac pela ajuda que tem me dado aqui na clínica, né? E na Saúde Mais Ação também. E que tem sido um diferencial muito grande aí para que a gente possa ter tempo disponível para fazer outras coisas. Então, beleza, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado aí, cara, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né, de trazer todo esse conhecimento aqui para o nosso público. Nessa live também vai ficar gravada aqui, depois o pessoal vai poder assistir. A gente vai fazer alguns cortes também, né, para poder gerar um conteúdo mais fácil, né, para quem não tiver tempo de assistir a live inteira, mas quem tiver, com certeza vai agregar bastante, tá? E pessoal, sigam ali o Francinaldo, tá? Eu sou suspeito de falar porque já fiz alguns cursos ali do Manada Rica, né? E posso garantir que gera muito valor e realmente é algo transformador, tá? A vida financeira de vocês aí, a partir do momento que vocês aprenderem as técnicas que esse homem ensina aqui, com certeza vai ser outra, tá? Vai ser um divisor de águas. E se você aí na sua empresa quer vender mais, quer atender melhor o teu cliente, quer otimizar os teus processos, né, quer deixar ali a tua equipe mais afiada para poder vender e faturar cada vez mais, vai ser um prazer te atender também, tá? Pode clicar no link da nossa bio aqui, que um dos nossos especialistas vai poder fazer um plano bem personalizado ali para a tua empresa e a gente vai te dar toda a assistência para que você consiga aumentar aí o teu faturamento, beleza? Então, pessoal, muito obrigado para todo mundo que esteve por aqui, né? Você que está assistindo aí com esse conteúdo gravado também, seja bem-vindo e fica bem atento aqui nossa página, tá? Que sempre vai ter conteúdo novo e a gente vai também trazer outras pessoas aqui futuramente para as lives, tá? Então, Francinaldo, muito obrigado, cara. Boa semana aí e fica com Obrigado. Deus.
Tchau, tchau. Sucesso aí para todos. Tchau, tchau.